Queridos irmãos, a paz do Senhor, pastor Everaldo, aqui da Paraíba. Meus queridos, eu estou levantando agora às 3h da manhã, porque nós estamos aqui na Paraíba, hoje no nosso grupo de obreiros, de pastores, o nosso CGADV-PB, numa campanha de oração e de clamor para que Jesus cure os irmãos nossos, os pastores, os membros de nossas igrejas, os congregados, que estão infectados por esse coronavírus. E também que o Senhor apresse em providências para abrir os nossos templos, abrir as nossas igrejas, tirando esse maldito vírus de cima de nossas casas, de cima de nossas ruas, de cima de nossa cidade, de cima do nosso país. Então nós, essa semana, hoje é um dia de consagração, aqui no nosso grupo, na Paraíba, no nosso CGADV-PB. E hoje, no nosso grupo, nós estabelecemos de comum acordo com os irmãos, que hoje só tem cântico, oração, clamor, testemunho sobre cura divina, né? Mensagens e poesias, tudo ligado a estes dois temas, cura divina e exclusão, autorização de Deus para abrir, para a abertura de nossos templos, de nossas igrejas. Então, quero aqui, em ligeiras palavras, meditar com os irmãos na palavra do Senhor que está escrita em Atos dos Apóstolos, no capítulo 3, a partir do verso 1, que diz o seguinte: Pedro e João subiam junto ao templo à hora da oração, a nona, e era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punha à porta do templo, a Formosa, para pedir esmola aos que entravam. E ele, vendo a Pedro e a João, que ia entrando no templo, pediu-lhe que desse esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E ele olhou para eles, esperando receber alguma coisa. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo seus pés e tornozelos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé e andou. E entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. E todo o povo viu andar e louvar a Deus. Meus irmãos, esta palavra que vos falo nesta madrugada não é uma palavra nova. É uma palavra antiga. Eu falo aqui do poder espiritual que Deus dá aos seus servos para ter autoridade sobre enfermidades. Nós sabemos que nós vivemos hoje num tempo em que temos grandes catedrais. A verdade é essa. De primeiro, a gente usava catedral só para denominar os grandes e ricos templos católicos. Hoje nós chamamos nossas igrejas de luxo, de mármore, de granito, de catedrais. Nós temos hoje dinheiro, nós temos hoje bandas, orquestras, nós temos hoje grandes preletores, nós temos hoje deputados, senadores, governadores, ministros que são crentes. Temos hoje todos esses implementos econômicos e de poder na igreja. Mas não temos mais
o poder espiritual que havia nos pequenos templos, nas pequenas igrejinhas, aquelas cobertas de palha, tapada de palha, lá no sertão, lá no Maranhão, lá no Amazonas, em que o pastor ficava ali com as suas ovelhinhas, sentada muitas vezes naqueles tamborete de madeira, ou então naqueles bancos improvisados, que na verdade era uma madeira roliça, né? Em dois troncos assim, né? Duas forquilhas, e os irmãozinhos sentavam lá. As chamadas igrejinhas, que desapareceram, né? Hoje nós temos grandes igrejas, mas não temos mais poderosas igrejas. A prova está aí. Nós temos hoje igrejas poderosas, cheias de muito apetrechos, igreja cheia de muito poder, mas pobre em poder espiritual. Pedro e João subiam para a oração da hora nona, às 3 horas da tarde. Ele subiu para o templo e passavam ali e tinha uma porta, a porta que Herodes mandou fazer, chamada Porta Formosa, porque era uma porta belíssima, revestida com ouro. Era o orgulho, né, do povo judeu, né, aquela porta, e é verdade, aquele templo que Herodes fez, que foi um belíssimo templo, que já falei aqui para os irmãos, que foi destruído nos anos 70 pelo general Tito, né, filho de Vespasiano, general romano. Para se cumprir uma profecia que o Senhor disse um dia: aqui não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Pois bem, estava ali aquele coxo, desde que ele nasceu, que ele era coxo, paralítico. E entra para a oração aqueles dois servos do Senhor. E aí, quando entram ali, aquele homem pede esmola. Pede esmola. E Pedro disse: olha para nós. E ele olhou para eles, na esperança de receber alguma coisa, na esperança de receber uma esmola, uma manutenção. Aí ele teve, aquele paralítico, aquele coxo, teve a grande decepção, a decepção inicial, de ouvir deles: não temos prata nem ouro. Que decepção para aquele homem. Não temos prata nem ouro. E quando ele baixa a cabeça, ele disse: mas olha para nós. Mas o que temos, isto eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Aleluia. E a Bíblia diz que aquele homem foi tomado pela mão do apóstolo, se levantou, os seus tornozelos se ajeitaram, saiu aquela granguena, aquela coisa, né? Ele ficou de pé e entrou pulando e saltando dentro do templo. Meus amados irmãos, nós precisamos voltar a buscar esses dons. Esses dons, o dom de curar, muito esquecido. É claro que nós não podemos pregar o evangelho baseado em cura, mas os dons do Espírito Santo, os dons espirituais foram dados à igreja como acessórios, foram dados à igreja como reforço para ajudar na pregação do evangelho. Quantas pessoas nós conhecemos que levantaram, jogaram suas cadeiras, suas muletas fora e levantaram e gritaram nas campanhas do Bernardo Johnson, do Davi Wilson e de outros grandes pregadores que nós tivemos, inclusive aqui no Brasil. Jogaram suas muletas fora, né? Cegos começaram a ver e dizer o que estava vendo e contemplando, certo? A beleza das flores, contemplando a beleza das pessoas que eles não viam. Onde está esse poder? Onde nós perdemos essa unção? Por que nós abandonamos tudo isso? Porque chegou o poder econômico, agora eu não posso mais, eu não tenho mais necessidade de rogar a Deus, de pedir a Deus, de buscar a Deus, porque eu tenho condições. E aí está hoje. Nós vivemos hoje no momento em que o nosso dinheiro, o nosso poder político, o nosso poder econômico não está comprando mais a nossa liberdade. Somos agora todos cativos dentro de casa, trancados dentro de casa, com medo de um vírus que nós não vemos, porque falta em nós o poder de mandar o cego ver, de mandar o coxo andar,
de mandar o morto ressuscitar. Mas Jesus disse, Jesus nos deu esse poder. Ele disse, esses sinais seguirão para os que crerem em meu nome. Expulsarão demônio, né? Beberão coisas mortíferas, venenos, não lhes farão dano, pegarão na serpente, elas não vos picarão. Levantarão mortos. Jesus disse, aqueles que creem em mim farão muito mais do que eu fiz, mais milagres do que eu fiz. Onde nós perdemos? De onde? Onde está aquele poder que nós recebemos quando aceitamos a nossa fé? Perdemos, irmãos, porque trouxemos para dentro da igreja, rejeitamos o poder espiritual e abraçamos o poder político, o poder material. Nossos líderes hoje não oram mais. Nós estamos aqui na Paraíba hoje, agora de madrugada, de joelho, orando. Desde meia-noite nós estamos orando numa campanha para que Deus liberte nossas igrejas e Deus cure os irmãos que estão com coronavírus. São milhares, são centenas de pessoas que estão infectadas no mundo todo. E chegou na igreja. Nós temos no Pará, nós temos no Maranhão, nós temos na Bahia, nós temos no Pernambuco, nós temos no Ceará. No Ceará, um presidente de convenção acabou de falecer, certo? Essa enfermidade, ela não está respeitando lugar nenhum. E nós temos agora, qual é a força que nós temos agora para combater isso? Se nós nos apegamos apenas ao poder material, nós nos esquecemos de orar, nos esquecemos de nos consagrar, nos esquecemos de jogar o nosso rosto no chão, de chorar na presença de Deus. Aqueles homens não tinham ouro, não tinham prata, mas eles tinham muito poder. Os irmãos lembram que os nossos primeiros pastores assembleanos, eles não eram cultos, eles não eram catedráticos, eles não tinham títulos acadêmicos, eles não eram doutores em divindades, mas eles eram homens cheios do poder de Deus, eram homens de alta moral espiritual, eram homens que tinham uma reputação inatacáveis. Hoje nós vemos pastores, grandes pastores, sentados nos bancos dos réus, acusados de desvio de dinheiro, de improbidade, de desvio de conduta. Os pastores velhos, os pastores antigos morreram e suas viúvas ficaram à míngua, ficaram sofrendo, ficaram dependendo de ajuda de um e de outro. Homens que foram presidente de convenção, mandaram no estado todo, não enriqueceram, não se apropriaram do dinheiro da igreja, certo? Mas deixaram um grande legado. Eram homens que, quando estendiam a mão, Deus curava. Jesus batizava com o Espírito Santo, né? Hoje a gente vê pregadores de renome, tem medo de chamar as pessoas lá na frente para orar, para ser batizado com o Espírito Santo, porque Jesus não batiza nenhum, porque eles só chegam no culto na hora de pregar, quando termina de pregar, desce do culto e do púlpito e vai embora. Porque eles são estrela, eles são popstar, eles não são mais servos. Eles não buscam mais o que esses homens faziam, Pedro e João, aí orando em plena 3 horas da tarde. Hoje os homens não oram mais, irmãos. Os líderes não oram mais, certo? Eles vivem encastelados em seus gabinetes, eles são agora consultores. Eles não são mais pastores, eles são consultores, recebem seus gabinetes de aconselhamento, certo? Mas não oram, não buscam a Deus, por isso não tem poder espiritual e agora estamos diante de uma enfermidade que ninguém se atreve a pôr a mão para curar, porque nós perdemos a unção. Nós perdemos. Porque tem muita gente que está preocupada em ser perseguido, está preocupado em alguém falar mal dele, em alguém chamar ele de santarrão. Não se preocupe com isso. Eu me lembro que esse episódio aí, depois que esses homens curaram pelo Espírito Santo esse coxo, foi um milagre que movimentou Jerusalém toda, a cidade toda. Eles foram chamados ao Supremo Tribunal de Israel, ao Sinédrio, né? Lá na presença de Anás, Caifás, João Alexandre e a grande nata, a grande linhagem do sumo sacerdote. E disseram para eles, em nome de quem vocês curaram este homem? Pedro disse, em nome de Jesus de Nazaré.
em nome de Jesus, o Nazareno, a quem vocês crucificaram e Deus ressuscitou diante dos mortos. É em nome dele que este homem está curado. E eles disseram para eles, vocês não vão, nós não vamos prender vocês, mas vocês não vão mais poder publicar isso na cidade. Vocês vão desaparecer da cidade, vocês não vão mais poder falar no nome deste homem. E Pedro olhou para ele e disse, o que é mais justo? O que é mais lícito? O que é mais adequado? Ouvir a Deus ou ouvir aos homens? Não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido. Porque é comum, é notório, é curial a notícia, o benefício que este homem recebeu. Ele mesmo testemunhou, ele mesmo disse na cidade, ele mesmo saiu pulando e glorificando a Deus. Nós não podemos nos calar. Irmãos, tem muita gente que se cala hoje. Tem muita gente que não prega mais o evangelho. Tem muitos pastores que não falam mais de Jesus. Só vivem fazendo festa, porque não tem mais poder para falar à igreja, não tem poder moral, não tem poder espiritual, não tem unção, não pesquisou, não usa da palavra, não mergulhou no Espírito, não tem mensagem para dar à igreja, e dá cântico, e dá coral, e dá jogral, e dá festa, porque não buscaram mais o poder de Deus, a unção que está em Cristo Jesus. Mas é tempo de buscar. Eu quero terminar vos contando uma história de um homem que dizia para Jesus, Senhor, eu sou capaz de morrer por você. Eu sou capaz de dar minha vida por você. Toda vez que alguém diz isso para você, irmão, desconfie. Porque quem é capaz de morrer por você, dar a sua vida por você, não carece dizer. Não carece sair alardeando por aí. Mas Pedro disse isso. E o Senhor disse, Pedro, Pedro, não diga isso. Você vai me negar, Pedro. Antes que o galo cante, você vai me negar. Ele disse, Senhor, eu te negar? Engraçado que Pedro até deu uma demonstração, deu um ensaio dessa fidelidade, quando Jesus estava sendo preso, quando Jesus estava tendo cesseado a sua liberdade. Quando Jesus foi preso, ele tirou a espada e meteu a espada na orelha de um soldado romano, o pedaço da orelha caiu lá. E o Senhor disse, Pedro, mete a tua espada na bainha, Pedro. Porque quem com a espada fere, com a espada será ferido. Jesus vai, pega a orelha do soldado, coloca no lugar e aceita ser preso. Quando Jesus é preso, Pedro foi olhar, se esquentar no meio dos ímpios, no meio dos soldados, ali com medo, entrando no meio dos soldados ali, se infiltrando. E o soldado disse, você é um deles, você é um dos discípulos dele. Ele disse, não, eu não conheço esse homem, nunca vi esse homem. Depois, Pedro sai dali e uma empregada, uma simples empregada doméstica, olha para Pedro e diz, você é um deles, você é um dos discípulos dele. São Pedro disse, eu nunca vi esse homem, eu não conheço esse homem, tá louca, eu não conheço esse homem. Aí São Pedro olha e o galo canta, e ele se lembra das palavras de Jesus. Mas agora, depois que ele foi lá no cenáculo, estava lá escondido, estava lá orando, suplicando, e quando desce sobre ele o Espírito Santo de Deus, quando eles se sentem cheios, revestidos do Espírito Santo, ele agora é outro São Pedro. Ele agora chega diante não de uma empregada doméstica, não diante de um soldado romano, mas diante da alta corte de Israel, da mais alta corte de Israel, dos seus mais altos magistrados. Quando ele foi perguntado aqui nesse episódio, em nome de quem vocês curaram, em nome de quem vocês curaram esse coxo? Ele disse, em nome de Jesus Cristo, Nazareno, a quem vocês crucificaram e Deus ressuscitou diante dos mortos. É em nome deste homem que nós curamos esse coxo, esse aleijado. Agora era o outro Pedro. Um Pedro revestido do Espírito Santo, um Pedro transformado, um Pedro transbordando do poder de Deus. E quando para isso serve o Espírito Santo? O Espírito Santo, ele nos dá força.
Ele nos dá a capacidade de lutar, de reafirmar nossa fé e, se preciso, até de morrer. Por isso que os cristãos morriam lá na arena em Roma. Eles morriam como feito tochas de fogo. Eles morriam jogados nos tachos de azeite fervendo e glorificavam a Deus e cantavam a Deus e louvavam a Deus porque eles estavam cheios, revestidos do Espírito Santo. Irmãos, nós precisamos buscar isso. Nós precisamos buscar o Espírito Santo de Deus. Nós precisamos voltar às nossas origens. Nós precisamos voltar a confiar no Senhor e não nas nossas posses, não no nosso intelecto, e não no nosso poder econômico, nosso poder político. Nada disso agora nos salva. O que está nos salvando é a nossa fé. Nós temos que voltar ao primeiro amor, aos primeiros passos, voltar a termos uma igrejinha pequenininha, mas uma igrejinha poderosa, uma igrejinha quando orava o fogo caía, quando o pastor falava, os dons do Espírito Santo se manifestavam, que hoje não tem mais. Hoje nós temos grandes templos, grandes catedrais, que é palco de vaidades, que é de palco de desfile de moda, de vestidos, de ternos bonitos, de palavras bonitas, de mensagens ensaiadas, decoradas, mensagem que não sai mais do âmago do nosso coração, não sai mais do âmago do nosso sentimento espiritual, mas sai agora de mensagens forjadas, mensagens escritas, sermãos enfeitados como para alegrar a carne e as pessoas e o exterior. É preciso buscar, é preciso voltar e buscar de Deus mensagem genuína, mensagem espiritual, buscar em Deus, buscar através da oração, através do rosto em terra, a mensagem genuína que a igreja precisa, o leite puro que os crentes precisam para se alimentar. Temos uma igreja fraca hoje, irmãos, porque não tem palavra, porque não se busca mais, porque não se quer mais cair de joelho das madrugadas, buscar a presença de Deus, a unção de Deus, não se quer mais esse sacrifício. Hoje se quer tirar sermão da internet, se copia as coisas da internet, certo? Na base do copiou-colou, para fazer um discurso bonito no auditório de ar-condicionado. Mas nós precisamos voltar aos lugares pequenos, aos valados, aos ribeirinhos dos rios, aos sertões. Nós precisamos voltar a Deus para encontrar novamente o primeiro amor, para reencontrar com a nossa fé, a nossa originalidade espiritual. Se nós não fizermos isso, estamos fadados a desaparecer como igreja. Mas lembre-se, há um grupo de santos de Deus na caverna do Senhor, que não se curva diante do dinheiro, que não se curva diante do prestígio, que não se curva diante do poder político, que não se levanta, não se alega com essas migalhas, com essas coisas que estão acontecendo por aí. Mas um grupo de pastores, um grupo de crentes que acredita ainda que o Senhor reina, que o Senhor opera, que o Senhor cura, que o Senhor batiza com o Espírito Santo, que o Senhor prepara e leva o seu povo para o céu. Então a minha mensagem nesta manhã para este grupo e para todos que me ouvem é essa: volte a não ter mais prata e nem ouro, mas volte a ter a unção de Deus, o poder espiritual para ter autoridade sobre a enfermidade, sobre o diabo, sobre o inferno, sobre a tribulação, sobre a perseguição, e se erguer como homem de Deus, como mulher de Deus, sabendo que o nosso reino não é desse mundo e a nossa esperança está em Deus. Que Deus nos dê a sua graça, que Deus nos dê o seu amor, que possamos acreditar que ainda é possível sermos crente em Jesus Cristo, em nome do Senhor, para todo sempre. Amém.